Oi, pessoal, tudo bem? Então, primeiramente, uma saudação muito especial para todo mundo que está nos acompanhando. Esse aqui é o encontro com o psicólogo Ricardo Valente, não é o encontro com a Fátima Bernardes e nem tampouco o encontro com a Patrícia Boeta, e a gente não está na TV Globo, mas a gente está aqui para conversar um pouco, dialogar um pouco e entender, né, juntos e aprofundar as ferramentas que eu tenho certeza vão contribuir profundamente para a enculturação de processos de mudança na sua vida profissional e também no seu desenvolvimento particular, no seu desenvolvimento pessoal. Ontem, por acaso, eu estava conversando com uma pessoa muito próxima minha, que foi gestora do Grupo Gerdau, uma das maiores metalúrgicas do mundo, né? Uma referência em gestão e negócios assim, de ponta. Ela é psicóloga e ocupou um cargo muito importante e ela foi contratada para estar num departamento que se chamava Gestão de Mudança. Ela era a gestora responsável por fazer a transição e a mudança permanente daquele que é um grupo que opera com negócios que são fundamentais para a engrenagem da economia e do PIB do país. Então, de alguma forma, transitar entre o desejo, né, e a possibilidade real de viver mudanças na própria vida, nos negócios, de poder progredir, é o grande desafio em tempos obtusos, como a gente vive, né? Em que me parece assim que existe uma falta de permeabilidade, de flexibilidade, né? Onde nós estamos vendo as pessoas experimentando assim uma série de dificuldades, né, para operar a sua própria vida e para operar os seus negócios. Nós não somos uma cômoda cheia de gavetas, nós somos seres integrais, a gente funciona dentro de um todo, né? E quem enxerga as pessoas e os processos de forma mais holística, que tem uma compreensão mais sistêmica do todo, vai avançar. Então, bem-vindos a essa live, a esse encontro com o psicólogo Ricardo Valente, para poder falar sobre questões tão fundamentais na nossa saúde financeira, na nossa saúde dos negócios e na nossa vida pessoal. Bem-vindo, muito obrigado por estar em conexão com o nosso material, com tudo que está aí colocado nas redes sociais e por fazer parte também desse grupo de pessoas que não desiste, que não abandona e que vive muito mais fomentado, né? Fermentado. Assim. A gente é como um pão, né? Mistura-se os ingredientes, bate-se a massa, descansa, ela cresce e a gente vai ao forno. Alimenta-se, depois descarta-se aquilo que não é mais necessário para o corpo, isso é um dejeto, esse dejeto volta para a natureza, morre, nasce trigo, né? E depois vira pão outra vez, porque o processo é dinâmico e não para nunca, né? Então, as pessoas que estão em conexão com a nossa proposta são essas pessoas movidas por um sentimento fundamental que habita no ser humano, a esperança. Nós temos dois grandes motes, dois grandes elementos atratores assim, que nos atraem, nos movimentam, nos botam para frente, né? E há um que é o medo, né? Essencialmente, o medo é a percepção de que, ao avançar em direção à vida, eu vou sofrer alguma consequência e alguma coisa vai dar errado. E a esperança é essa força oposta ao medo que nos impulsiona em direção daquilo que é melhor, daquilo que avança, daquilo que é bom, daquilo que pode dar resultado. E a gente está aqui, movidos por essa esperança, para trazer para vocês, né, conceitos que são inovadores, principalmente porque a cultura
que movimenta a nossa sociedade como um todo, foi deixando de lado algumas ferramentas poderosas para a gestão dos processos relacionados à nossa vida e aos nossos negócios. Então, muito bem-vindo, te aconchega aqui, chega mais e vamos conversar sobre esse sistema de coisas, né? Vamos maximizar um pouco esse slide, né? Porque essa é uma pergunta, né? Ricardo, só dando o primeiro corte aqui, eu não acho que está ruim, mas está balançando bastante a tua câmera. E aí durante o... Isso aqui, ó, é por conta dessa mesa, que é uma mesa antiga que eu tenho aqui, tu entende? Será que se tu colocar uma coisa embaixo, não... Não, eu não posso tocar na mesa, João. Eu tenho que tentar evitar de tocar na mesa, tá? Eu tenho que fazer aqui, balançar os braços, que é importante para mim, mas não é. O que tu achou dessa introdução? Achei muito boa mesmo. Ficou bom, né? Vamos em frente. Tá. Então, toca o slide e segue a gravação. Então, a questão que todo mundo se preocupa e que todo mundo se pergunta, nós somos líderes o tempo todo, somos líderes da nossa própria vida. Inclusive, as pessoas que adotam um comportamento de afirmar que costumam não tomar posição, que se colocam em posição de neutralidade diante das coisas, que dizem não ter opinião, que costumam não se comprometer, estão adotando uma postura e estão adotando, fundamentalmente, uma conduta diante dos processos. Então, a grande pergunta que fica, se eu sou líder da minha própria vida, e se eu sou líder também dos meus negócios, e eu desejo prosperar, progredir, como eu faço isso? Como eu aprofundo isso? A gente tem um discurso, quando eu era muito jovem, a ideia era que a gente pudesse fazer um concurso público para ter uma carreira sólida, com um ordenado garantido, com uma aposentadoria garantida e com um plano de saúde. Esse modelo de relação do cidadão com o Estado, de dependência, de desejo que alguém venha cuidar da gente, que a gente tenha aquela ideia do funcionalismo público, que é da estabilidade, né? E não do mérito e do resultado, ele foi caindo por terra, porque a população mundial cresceu violentamente. Esse é um planeta superhabitado, congestionado, cheio de gente, cheio de demandas e necessidades. E esse modelo anterior do funcionário público, essa coisa meio de uma ideia de uma política que é estabelecida para que as pessoas dependam muito das coisas públicas, ela vai caindo por terra por dois motivos. Porque há muita gente e pouca capacidade de depender de algum mecanismo do Estado, algum mecanismo estatal, e também porque essa ideia é uma ideia infantil. A dependência é uma ideia infantilizada. A autonomia combina com vida adulta. A autonomia combina com saúde, com liderança saudável. E todos nós queremos ser empreendedores da nossa própria vida. A gente não quer depender de ninguém, a gente não quer viver pedindo ajuda, a gente quer ser líder da nossa própria vida. E se você é líder da sua própria vida, e se você quer liderar fazendo empreendedorismo e prosperando, independente do seu tamanho, porque eu falei há pouco sobre o Grupo Gerdau, mas também falo dos pequenos negócios, das pessoas que estão batalhando para buscar o seu lugar ao sol, como dizia o Chorão, do Charlie Brown, livre para poder sorrir, livre para poder buscar o meu lugar ao sol. Então, as pessoas estão se questionando cada vez mais e buscando ferramentas para que elas possam responder a isso que está aqui. Como eu posso liderar a minha própria vida e os meus negócios com mais impacto, com mais engajamento? Se eu tenho equipes, como eu posso maximizar resultados? Né? Há líderes, as pessoas estão extenuadas. Não é à toa que este momento da nossa história é o momento do marketing, mas também é o momento da psiquiatria. Porque as pessoas estão necessitando se medicar, porque os níveis de ansiedade, de adoecimento, nunca foram tão grandes. Então, é fundamental
que a gente possa, através de ferramentas concretas, aqui, como no caso da gestão da relação e da influência, a gente possa maximizar os resultados que já temos, ou então construir ferramentas que possam nos trazer resultados que sejam sólidos, que sejam concretos e que nos produzam esse sentimento de prosperidade, de avanço. Então, vejam que se você tentou e ainda não obteve o resultado que esperava, a culpa não é sua. Porque, primeiro, que a culpa é sempre um sentimento produzido que tem uma certa paralisia tóxica, né? Eu passei a minha vida inteira lidando com pessoas. São 30 anos fazendo clínica, trabalhando como clínico em saúde mental e fazendo gestão de pessoas, trabalhando com treinamento, com desenvolvimento e com grupos humanos, e em todas os nichos de mercado. Eu viajei e trabalhei praticamente com boa parte das universidades, as mais importantes do Brasil. Eu trabalhei no mercado financeiro e no sistema financeiro, desenvolvendo uma cultura cooperativa, um dos maiores bancos do mundo, do país, né? Eu também tive a oportunidade de fazer gestão no terceiro setor, que é uma outra realidade dentro do mercado de trabalho, dentro da cadeia, do sistema de produção e de prestação de serviço do nosso país. Então, eu tenho muita experiência com as equipes e sei o que significam essas culturas tóxicas e sei também a frustração por viver uma espécie de repetição, não obtendo os resultados que a gente quer, e muitas vezes as pessoas se sentam diante disso e operam numa lógica da culpa. Se crucifixam, se botam numa espécie de cruz simbólica, né? Numa cultura de culpa, ao invés de parar, analisar e buscar novas soluções, novas respostas, novos mecanismos de intervenção. O nosso cérebro ele é programado para construir rotas adaptativas que deem manutenção à nossa sobrevivência. Essencialmente, a máquina neurofisiológica que está acima do pescoço, ela foi desenvolvida para solucionar problemas e para nos manter adaptado em regime de sobrevivência permanente. E, geralmente, quando a gente entra numa rota, o cérebro procura sempre nos levar por caminhos conhecidos. E, muitas vezes, os caminhos conhecidos nos levam aos erros e aos equívocos do passado. Ajudar o nosso cérebro, que é o centro do comando de tudo que gira em torno da nossa personalidade, a fazer novas rotas, a buscar novos caminhos, é o nosso desafio e o motivo pelo qual eu afirmo que a culpa não é sua. Você vê que tem um olho espiando pela fechadura, curioso, para saber o que tem do lado de lá, atrás dessa porta. Portanto, eu afirmo para vocês, o mais será revelado. Nós vamos em busca dessas respostas e vamos em busca dessas ferramentas. E nós vamos sair desse discurso repetitivo, pesado, enfadonho e farmacêutico de que é difícil mudar, de que as pessoas são muito difíceis, que o que está estabelecido é isso, que é com isso que a gente tem que trabalhar, que a gente não vai avançar, que a gente não vai sair disso. Mentira. Engodo. Enquanto você fica paralisado, as pessoas que produziram insight e que se deram conta foram adiante, saíram do buraco da fechadura e abriram a porta. E eu estou aqui para dizer para você que você pode e deve abrir essa porta e inspecionar, investigar esse processo. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou propondo, né, essa experiência de desenvolvimento pessoal. E esse encontro, especialmente, que eu estou trazendo para clarificar esse segundo passo que a gente vai dar, que é o de entrar na mentoria que conecta com o psicólogo Ricardo Valente, ele é para dois tipos de pessoas. Não? Esse encontro é para dois tipos de pessoas, especialmente aquelas que querem transformação, que estão cansadas.
Porque às vezes as pessoas têm excelentes negócios, prestam serviço, trabalham com produtos, atendem em diferentes áreas da prestação de serviço, mas elas estão exaustas. E elas têm, às vezes, bons resultados, mas têm uma qualidade de vida péssima, porque o manejo e a forma como elas estão conduzindo isso não está legal. Ou, de repente, de uma hora para outra, como me colocou esses dias um dono de uma concessionária de carro, de repente, eu não consigo mais chegar nas pessoas. De repente, as pessoas não me escutam mais. De repente, eu não consigo mais aderir, eu não consigo mais fazer adesão do cliente ao meu produto. Eu montei um consultório, eu tenho uma formação, eu sou doutor, eu sou mestre, mas as pessoas não me escutam. Eu não consigo chegar lá. O que está acontecendo? Por que pessoas com tão pouco talento, com tão pouca formação, estão dizendo qualquer absurdo e estão ganhando muito dinheiro? Nós precisamos entender esse processo para a gente não perder esse trem de alta velocidade que está passando por nós e que para nas estações e a gente não pega. Porque a gente está com um nível de angústia muito alto, porque a gente está muito assustado, porque está tudo muito veloz e a gente não está conseguindo embarcar nesse trem de alta tecnologia que é o momento cultural que a gente vive. A sociedade mudou em uma década o que ela não mudou em um século. Do ponto de vista da forma como as pessoas estão se relacionando e do ponto de vista das ferramentas disponíveis a serviço do mercado de trabalho. E é por isso que eu estou aqui também. Porque eu também me desafiei. Porque eu também olhei para a minha carreira e precisei me reinventar. Então, num primeiro momento, esse nosso encontro é para profissionais que estão começando e querem desenvolver habilidades para chegar nesses resultados que eu estou colocando e para pessoas que já estão estabelecidas há muito tempo no mercado e estão muito cansadas, estão sem saber o que fazer. Eu viajo muito e converso com muitas pessoas, escuto amigos e diferentes profissionais de diferentes áreas, e é uma queixa recorrente de que as pessoas estão com uma enorme dificuldade de lidar com os processos de trabalho e com os processos relacionais. Porque há uma infantilização tóxica, há um milindre, uma fragilidade, uma incapacidade de suportar. Eu não acredito em felicidade. A vida é feita de coragem e de alegria. Mas há pessoas que parecem que estão vivendo uma espécie de subjetividade líquida, não conseguem reter, não conseguem aderir e não conseguem ir adiante. É por isso que tem muito claro para mim que para quem está começando há uma necessidade de desenvolvimento de processos mais sólidos para inserção no mercado com sucesso, e para quem já está aí, há uma necessidade urgente de uma reciclagem, de uma mudança de posição e de um reforço de processos que foram perdidos em razão da aceleração que a gente está vivendo. Portanto, eu tenho certeza, o nosso trabalho é para você que está nos assistindo e para você que está acompanhando esse nosso encontro super exclusivo que a gente está trazendo aqui por meio do YouTube e do Instagram. Então, o método Conecta, veja que essa palavra conecta, conectividade, que é uma palavra extremamente em voga hoje, né? Ela é a chave para a gente gerar impacto, para a gente engajar as equipes e maximizar o resultado. Mentiram para vocês. As pessoas, às vezes, refazem os layouts, mudam a identidade corporativa, reformam as suas empresas, mudam os produtos, investem pesado em tecnologia e estão preocupados com a inteligência artificial. Sabe que eu não sou um sujeito muito religioso, mas o Papa Francisco disse algo muito interessante essa semana. Uma repórter perguntou ao pontífice se ele estava preocupado com a inteligência artificial. Você sabe o que ele respondeu? De forma muito inteligente: a inteligência artificial não me preocupa. O que me preocupa é a inteligência natural, é a inteligência dos homens. E essa inoperância para a vida. Meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Multiplicam-se as farmácias,
multiplicam-se os CIDs e se empobrece cada vez mais o engajamento. Todo mundo está em busca de engajamento nas redes, né? Retenção, conversão, lead, pitch, ticket. Mas e aí? Dentro dos elementos aonde se dá, no chão da fábrica das nossas vidas, não há engajamento. E os resultados não estão ali naquele lugar, atingindo aquele máximo. Nem tudo que sobe precisa descer. A lei de Newton muitas vezes não se aplica ao mundo dos negócios, porque há empresas que se mantêm na crista da onda, lucrando muito, porque produzem permanentemente novas necessidades e atendem a novas demandas. Há profissionais também que vão se reciclando e vão se renovando e vão maximizando resultados porque vão mudando permanentemente. E o que a gente traz aqui é um dar-se conta, é um estalo muito importante, porque tudo é conexão. E se a gente tem conexão com tudo, mas não tem conexão com as pessoas, com as equipes, com os clientes, se a gente travou na parte mais importante, que é a comunicação, porque o que nos enlouquece de verdade, vou falar de uma forma muito simples, a loucura consiste em não se entender, não entender o outro e não conseguir comunicar aquilo que eu trago em mim. É por isso que o nosso método é um método sofisticado, fundamentado de verdade, porque também converso com empresários, eles são abordados permanentemente por autodidatas que inventam coisas mirabolantes, prometem coisas fantásticas, cujo movimento e o barulho é gigante e a entrega é desse tamanho, bem pequenininho. Por isso, nós estamos aqui com a psicologia e com a ciência da comunicação do trabalho para oferecer mudança consistente, processual, para que você possa, de verdade, estudar, mentorar, se capacitar, crescendo e fazendo desenvolvimento pessoal. Por isso, o método Conecta, ele está a serviço desses processos que eu estou trazendo para vocês. Nesses últimos 30 anos, como eu dizia há pouco, eu estive com milhares de pessoas no mundo todo. Eu tive a oportunidade de participar de conferências e seminários na Ásia, na Europa, na América Central, na América do Sul, nos Estados Unidos, presencialmente e virtualmente. Eu cliniquei, eu fiz capacitação de grupos, de professores, de educadores, de pedagogos em mais de 300 cidades só no Brasil. E eu percebi que as ferramentas que eu empreguei através desses mecanismos que mobilizam os recursos humanos, os talentos humanos, as competências humanas, impactaram e mudaram as pessoas. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me assistiu numa conferência há 20 anos atrás. E de como aquela experiência tinha mudado verdadeiramente a vida dela. Porque foram mobilizados não só o conhecimento e não só uma espécie de adestramento pelo princípio do medo e da gritaria, mas haviam sido mobilizados recursos afetivos, intelectuais, a serviço de uma mudança comportamental, de uma mudança cultura. Portanto, eu vi concretamente a transformação e o engajamento e os resultados financeiros e a cultura organizacional desses ambientes por onde eu estive e passei, ir se modificando e ir mudando e os resultados irem se ampliando. Por isso, o nosso método é um método que vai, com certeza, trazer para vocês esses resultados no que diz respeito a esse nosso mundo amplo, complexo, né? Como eu disse, superlotado, né? A lotação e tudo isso, porque a gente está aqui cansado um pouco de métodos que são vazios, que reproduzem até uma espécie de doutrinação, é quase como uma experiência religiosa,
que, no fundo, às vezes não modifica internamente os processos das pessoas, porque são genéricos, são frágeis, são passageiros, são muito emocionais. Que eu não quero... O que adianta? Se você bota 20 pessoas, faça essa experiência, experimento social, coloque 20 pessoas estressadas numa sala e coloque elas para gritar. Gritem, 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 sapateiem, pulem, e depois, então, pergunte o que elas estão sentindo. Ah, como eu relaxei. Mas é lógico, vai liberar um monte de endorfina. Só que logo, logo, essa experiência, ela vai se esvair, porque ela é líquida também. Ela não é consistente, ela não é transformadora. Ela tem um padrão que é para aliviar. Ela tem esse padrão da indústria farmacêutica, né, cujo objetivo não é curar, não é resolver, é remediar. Né? Porque, tu imagina, se a gente descobre verdadeiramente a cura para as doenças, a indústria deixa de existir. Mas, enfim, nós não estamos fazendo concorrência com o monopólio da indústria da saúde. Mas nós queremos, sim, combater essa cafonice intelectual, essa limitação cognitiva e essas crenças limitantes de que os processos mais profundos terminam não acontecendo porque as pessoas já têm um padrão estabelecido. Nós somos capazes, nós temos maleabilidade, a gente tem capacidade de fazer expansão e mudar. Para combater esses processos de treinamento e adestramento repetitivos, messiânicos, que respondem quase como as farmácias, remediando e não mudando, nós temos para vocês esse nosso novo jeito de fazer, que é o método que conecta o padrão, que eu tenho certeza vai mudar tudo, vai fazer a diferença. Porque não é só porque eu estudei, não é só porque eu tenho fundamentação científica e teórica para dizer para vocês que as pessoas, ao entrarem em contato com novos saberes, elas mudam. É porque não existe a possibilidade de avançar se a gente não qualificar as relações. Porque se eu estou na cultura do cérebro podre, que tem a ver com esse vício e essa dependência de tela e essa permanente relação com o mundo digital, eu dificilmente vou empobrecer a minha capacidade de influência. Se eu sou visita e só vivo na vizinhança das redes sociais e eu não me visito e não visito verdadeiramente as pessoas e o trabalho que eu faço, eu vou fracassar. Então, nós vamos agora apresentar para vocês os 3 segredos para a gente poder gerar esse resultado a partir de 2 conceitos que parecem simples, ou então uma redundância, uma repetição. Mas a relação e a influência são os grandes segredos para a gente atingir essas metas e esses resultados. Porque tudo é relação. Não existe, poxa, mas eu não preciso me relacionar com pessoas, porque eu trabalho, produzo, eu crio lá as minhas artes, eu crio o meu produto sozinho no meu computador. Mas cria para quem? Seu produto se relaciona com quem? Com as paredes? Ah, não, você trabalha com produtos direcionados para animais, você trabalha com o atendimento aos pets, mas esses pets, esses animais, esses produtos, eles vão em direção a quem? As pessoas. E eles influenciam quem? As pessoas. Então, não tem como excluir. Se você não tem claro que a relação é a pedra fundamental, esses dias, não, o sujeito está desenvolvendo uma teoria aí fundamentado na pedra filosofal. Né? Fiquei pensando comigo, né? Enfim, não quero julgar ninguém, não quero apontar o dedo para ninguém. Eu quero fundamentar o nosso método e o segredo dele em algo que parece simples, mas tem alta complexidade, que é a relação e a influência. Nós nos relacionamos o tempo todo, os produtos se relacionam o tempo todo com as pessoas,
tudo que existe está direcionado para os seres humanos. E os processos todos são influenciados e influenciam ambientes, grupos e indivíduos. Se você não se deu conta disso, eu sinto muito dizer, mas você tá perdendo tempo, você está atrasado, você não está se dando conta. E como houve, especialmente após o período pandêmico, um aprofundamento do isolacionismo, né? As pessoas muito numa bolha, né? Essa coisa do rolling, do celular, o escritor e filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama o celular do terço do novo milênio, né? Porque antigamente, né, na Idade Média, as pessoas, os reis e os grandes aristocratas e o povo mais pobre vivia sempre com um terço na mão, né? Sempre ali, muito devotos, muito religiosos, né? A religião do nosso tempo, da nossa cultura, não quero fazer sociologia barata, tá? Mas é o celular. E o rolar a tela, né, é um pouco daquela coisa das contas do terço. Repetindo, buscando mais uma dose de dopamina, mais uma emoção, viciando o cérebro numa coisa de efeito e resposta, quase que como uma droga, né? Se a cultura hedonista é aquela que prioriza o prazer em detrimento das questões mais relacionais, é o celular uma ferramenta quase que uma cocaína virtual, né? É o próximo palco, é o próximo efeito, é o próximo vídeo. Isso viciou o nosso funcionamento, condicionou o comportamento e afastou pessoas e passou a produzir uma influência extremamente danosa ao público de uma forma geral. Portanto, gerir melhor as relações, e isso tem a ver com o que eu disse há pouco, pessoas, serviços, produtos, porque nós produzimos, nós trabalhamos, nós gerenciamos a serviço de quem? De pessoas, de produtos, e o serviço se direciona a quem? Se direciona às pessoas, às empresas, às instituições, às organizações, às universidades, às escolas, as páginas, os Instagrams estão direcionados para quem? Os influencers, eles influenciam quem? Eles se relacionam com quem? Com as pessoas. Como você tem trabalhado esses aspectos? Fazer gestão da relação e compreender esses fenômenos é fundamental para você avançar mais e melhor no seu negócio. E por que gerir a influência? Porque a gente às vezes não percebe, por conta dessa coisa muito rápida, desatenta, porque a gente vive na era do TDAH, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com pessoas que parecem estar ouvindo, mas não ouvem de verdade. Sequer, às vezes, as pessoas estão ali. Elas são aquelas pessoas de corpo presente. Mas é meio indivíduo defunto, né? É só o corpo que está ali. Porque a cabeça está em outro lugar, o intelecto está em outro. A pessoa não está do lado de dentro de verdade. E ela, às vezes, sequer se deixa influenciar. Os líderes estão com muita dificuldade, porque as pessoas não querem ouvir, elas têm ideias pré-concebidas, elas estão ali, às vezes, com muita dificuldade de compartilhar, de receber informação, e às vezes até de entrar na cultura dos produtos, na identidade corporativa das empresas e dos espaços de trabalho. Portanto, fazer gestão da influência é fundamental para a sua identidade profissional, para a sua marca pessoal e para o produto ou para o serviço que você vai ofertar, oferecer ou já trabalha. E o que isso produz? Lucro, dinheiro e saúde. Porque eu tenho visto, né, determinados gestores, determinados profissionais que estão exaustos, que estão, assim, obtêm resultados, mas o custo para a sua vida e para a sua saúde é altíssimo, porque eles parecem que não estão lidando com adultos, estão lidando com crianças. E criança cansa. Quando a gente tem filho, a gente sabe, educar filhos não é uma tarefa fácil. Agora,
educar adultos infantilizados, produzir excelência e qualidade total com pessoas que não respondem adequadamente, é para que nos coloquem na fila do carrossel do hospital psiquiátrico. É por isso que abre tanta farmácia. Ele está adoecendo demais, porque está muito difícil. Portanto, o método que conecta, e a mentoria com o psicólogo Ricardo Valente, traz esse diferencial. É poder trabalhar esses dois eixos da relação e da influência, direcionado a pessoas, serviços e produtos, a identidade corporativa, a cultura, a marca, né, para que a gente possa obter não só lucros mais consistentes, mas trabalhar em ambientes mais saudáveis. Desenvolver melhor as pessoas, ter talentos que não sejam só talentos para produção. Às vezes uma pessoa é brilhante, mas ela é insuportável. Ela é insuportável. E ela acaba sendo desligada, porque às vezes até o próprio indivíduo que tem que lidar com esse funcionário, com esse colaborador, não consegue administrar. Eis o nosso grande diferencial. Conecta é, sem dúvida nenhuma, uma experiência que vai transformar a maneira como você vem atuando no seu nicho de trabalho e também na sua vida pessoal. Eu não acredito em desenvolvimento que não atinge mais profundamente as pessoas. A gente está aqui para tocar o intelecto e a sensibilidade das pessoas, a fim de que elas tenham uma experiência realmente transformadora. Esses dias tinha um training que fazia os funcionários atravessarem uma espécie de... hoje que era um corredor de vidros, pisando em vidros, queimando os pés. É uma ideia de que para se atingir... É quase medieval isso, né? A ideia da Idade Média, né? Que a gente precisava passar muito trabalho nessa vida para herdar o reino dos céus, ou então o futuro que ia nos redimir. Não. Eu quero viver... eu sei que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Mas na vida precisa trabalhar muito, ter muita disciplina, acordar cedo e ralar. Agora, pisar em caco de vidro é o que as pessoas estão fazendo quando elas não empreendem na gestão e nos processos que se direcionam a quem realmente é a identidade das empresas e dos negócios. As pessoas. Porque sem as pessoas a gente só tem prédio, né? Enfim. Então, como dominar a gestão da relação para criar engajamento e conexão humana? Engajamento real. Então, a descoberta que mudou a forma como a gente faz. Isso é o que fez nascer esse método que a gente está trazendo para vocês, né? Essa integração dos princípios da psicologia, da ciência do trabalho, da neurociência, que aponta para uma ideia de que existe uma grande diferença entre cultura e inteligência. Há pessoas que são muito cultas e muito pouco inteligentes. Porque a inteligência ela é uma habilidade, é um processo adaptativo. A inteligência tem mais a ver com a capacidade de sobreviver, de se adaptar, de ir podendo ir adiante, de seguir, de enfrentar as demandas, do que o acúmulo de conhecimento. Tem gente intoxicada de saber, cheia de conhecimento, entupida de diplomas, que não progride, porque não se conecta. Não se conecta ou não consegue instrumentalizar o conhecimento que possui com a realidade que está inserida. O nosso método nasceu aí, para ajudar as pessoas a conectar os seus saberes com um processo que realmente desenvolva uma inteligência e uma habilidade para lidar com essa múltipla realidade, com a complexidade dos processos humanos. Então, o método nasce pela demanda e pelo adoecimento social que a gente está vivendo e pela carência de ferramentas que possibilitem uma ajuda concreta, primeiro, para que as pessoas se tornem emocionalmente mais maduras, hábeis, inteligentes, astutas. O próprio Charles Darwin disse: os organismos que sobrevivem não são
os mais cultos. Não são os que têm mais conhecimento, mas os que têm maior capacidade de adaptação. Quando houve aquela extinção em massa, 65 milhões de anos atrás, quando aquele meteoro acabou com os dinossauros, algumas espécies sobreviveram, porque eles tinham uma grande capacidade de adaptação. O método que conecta, ele traz como objetivo central desenvolver essas competências a fim de que você sobreviva a esse grande meteoro que caiu sobre o ser humano e que transformou de forma definitiva a nossa cultura, a maneira como a gente trabalha e a forma como a gente está no mundo. Portanto, seguindo a própria ciência, as pessoas que vão ter sucesso e as que vão progredir não são as que têm o maior número de treinamentos, não são as que têm o maior número de diploma apenas. O conhecimento é fundamental, porque a ignorância produz toda espécie de fracasso. Agora, esse desenvolvimento é fundamental para a habilidade de adaptar-se. Como eu disse para vocês, a função do cérebro, a principal é resolver problemas e nos manter vivos, e nos manter funcionando. Inclusive, você tem febre por quê? Porque o seu cérebro está avisando que alguma coisa não está bem. Você sente dor por quê? Porque o seu cérebro está avisando que alguma parte do seu corpo está exposta. A mesma coisa está acontecendo, você está angustiado, você está trabalhando. Então, fazer gestão dessas relações na prática. Como é que a gente vai dominar? Como é que a gente vai estimular o engajamento real? Esse segredo prático que a gente vai apresentar a partir dessa experiência, ela vai concretizar sua capacidade de liderança e vai tornar sofisticado e mais aprimorado a conexão que se perde, primeiro pela repetição da vida, porque a vida se repete, né? Eu atendi muitos dependentes de álcool e drogas, né? E uma das grandes dificuldades de um ex-dependente, por exemplo, de drogas psicoestimulantes, é conseguir lidar com essa repetição da vida. A gente até brinca, às vezes, para quem é mais antigo e para quem um dia assistiu TV em preto e branco, né, que um dia já foi assim. Eu me lembro na minha casa, quando a primeira televisão a cores chegou, foi um evento. Né? Eu sou de uma geração que transitou do preto e branco para o colorido, do colorido para o digital, do digital para esse mundo hoje hiperconectado. Então, as pessoas, às vezes, vivem uma espécie de síndrome de TV preta e branca, né? O dependente de droga estimulante, ele não consegue ver graça em nada. Ele fica embotado, sem a capacidade de lidar com as rotinas, com as coisas do dia a dia, com as atividades diárias de vida. E aí ele precisa se tratar para recuperar esse cérebro, para esse cérebro entender que a vida é assim. Essa gestão de relação, na prática, vai te ajudar a poder modificar esses processos e colocar isso a serviço do seu desenvolvimento pessoal e também do seu trabalho. Portanto, é consistente, é verdadeiro e é o que a gente necessita. Negar isso é continuar empreendendo em coisas que às vezes até dão resultado, mas que vão nos tirando a capacidade de viver. Eu fui conversar com um amigo meu que tem uma grande empresa. Cara, o momento que ele tinha de lazer, ele dorme sentado, porque ele não descansa, ele não consegue relaxar, ele está preocupado porque ele não confia nem nos líderes que ele tem. Por quê? Porque as pessoas estão muito frágeis, porque elas são líquidas, porque elas não têm aquela solidez para lidar com as coisas. Portanto, a gestão de relação na prática motiva, transforma e é o que realmente faz a diferença, né? Grandes empresas que se manteram na crista da onda, que tiveram lucro nos últimos anos e que expandiram seu negócio, são as que fizeram isso. Foram entendendo as mudanças, foram percebendo a forma como as pessoas velozmente, nesse movimento que existe hoje, vão mudando e foram indo junto, se fortalecendo, fortalecendo as suas marcas e mudando, produzindo engajamento. E por que gestão de influência? Porque a gente é influenciável o tempo todo. Não, ninguém influencia. Boceja do lado de uma pessoa. Não, ninguém me influencia. Então, começa a rir. Né? Não, ninguém me influencia. Chora do lado de alguém.
a coisas muito simples e ancestrais, né? Vocês imaginem a tecnologia mais ancestral que o homem possui, qual é? A intuição. A ferramenta mais poderosa na influência é a empatia. Vocês imaginam que a gente tem uma rede neuronal que se chama neurônios espelhos, né? Que são essas ferramentas cerebrais que vão espelhando também aquilo que se passa como o outro recebe, a forma como eu me comunico, a forma como eu abordo, como eu chego, como eu tento fazer aderência desse outro às minhas ideias, às minhas posições, aos produtos e aos serviços que eu ofereço. Então, a influência tem altíssimo impacto. Inclusive, há pessoas que não querem que você saiba disso, para que vocês fiquem mais vulneráveis e para que a gente possa, estando vulnerável, ser influenciado e virar uma espécie assim de robô de massa de manobra. Então, como utilizar a influência a nosso favor? Você se sente com dificuldade? Você tem falta de confiança? Esse segredo, né, que muitas pessoas têm enriquecido, às vezes até com ferramentas muito pobres do ponto de vista intelectual na internet, a teologia dos influencers, né? Como nós vamos colocar a influência a serviço de desenvolver competências e habilidades práticas para inspirar, produzir segurança nas rotinas de trabalho e também na nossa própria vida. Esse é o nosso desafio. Maximizar resultados e desenvolver pessoas a fim de que elas dominem a sua capacidade de influenciar, né? E de se deixar influenciar pelos outros. Quando a gente faz terapia, quando a gente vai ao divã, quando a gente vai analisar a nossa vida, o que a gente faz? A gente conta a nossa história de novo. A gente revisita a nossa história e compreende ela de outra forma. E exerce a partir da cognição ou da livre associação de ideias, uma das maiores invenções que o Freud deixou com seu legado científico, que as pessoas falando sobre as coisas, elas se aliviam emocionalmente, e isso é verdade. Uma boa dose de conversa e de diálogo aberto cura e resolve muita coisa, e a partir da experiência que elas fazem, dialogando com elas mesmas, no espaço terapêutico, elas modificam a visão que elas têm delas mesmas. E algumas crenças, alguns aprendizados emocionais caem por terra e elas começam a experimentar uma mudança. Esse é o grande insight que o método que conecta vai trazer para vocês, que a mentoria conecta vai trazer para vocês, a fim de que a gente potencialize aquilo que a gente quer, porque a gente vive numa sociedade liberal, capitalista, e dinheiro não é tudo, mas a vida sem grana é muito ruim. A vida sem grana é muito ruim e a gente precisa, de forma consistente, de grana para poder sobreviver, para ter qualidade de vida. Dinheiro não é tudo, mas também dizer que a felicidade, essa efêmera, assim, resolve tudo, é um engodo, é um engano, para que mais pessoas enriqueçam, acumulem essa riqueza e você fique fora do bolo e você não pegue a sua fatia. Portanto, esse processo de gestão da relação e da influência, a conectividade com o que está ao nosso redor, a partir dessa experiência, não vai só trazer resultados financeiros mais qualificados, como vai aliviar as tensões e as pressões que estão produzindo doença e estão deixando, às vezes, os líderes, os gerentes, os profissionais da saúde, os profissionais das diferentes áreas exauridos, porque, sem dúvida nenhuma, adultos infantilizados, pessoas que não entendem, que não escutam, que não se deixam influenciar, muitas vezes, por coisas que são verdadeiramente positivas e que podem melhorar, eles são exaustivos, eles são cansativos, eles são refratários. Eles são como aqueles pratos Duralex. Você bota numa altíssima temperatura e ele não quebra. Ele não racha. Ele não muda. Ele é estático. Ele não é dinâmico. E é tudo que a gente não precisa. Porque rigidez combina com adoecimento. Flexibilidade, dinamismo, movimento combina com saúde. Por isso, nós queremos transformar ambientes, modelar as culturas organizacionais, né? Para quê?
para a gente ter mais dinheiro e menos estresse. Você vai descobrir que pequenos ajustes, ou grandes ajustes também, baseados na gestão da relação e da influência, desse conceito de conectividade, podem transformar e alavancar definitivamente, né, a identidade da sua marca, a qualidade da prestação do serviço, a qualificação e a fidelização das pessoas com a sua marca e o engajamento dos seus colaboradores com aquilo que você faz. E tudo isso produz o quê? Aquilo que a gente deseja de verdade, resultado, lucro, grana. Chega de viver nessa esteira de academia, chega de transferir dinheiro, chega de viver no prejuízo, de correndo atrás. O que aconteceu? Eu só corro atrás da máquina, estou trocando 6 por meia dúzia. Chega! Vamos estabelecer um limite e vamos trabalhar para que esses resultados melhorem e para que a gente chegue lá. Então, o método Conecta, ele vai ajudar você na gestão desses 3 pilares fundamentais: relação, influência e resultado. E além de você ter uma série de elementos de fundamentação teórica, né, de grandes pensadores, de métodos que foram testados, aplicados e funcionaram, porque essa coisa de invenção, de criação, de funciona assim, de assim, não, me prova, me mostra. Pois nós provamos, nós mostramos. Né? Porque a psicologia, a ciência do trabalho, ela tem metodologia. As pessoas não vão para a internet. Bom, às vezes uma pessoa vai, lança um vídeo e aquilo por um... Agora mesmo aquela moça do avião lá, ela ficou calada. Né? Da noite para o dia, a atitude dela diante de uma sociedade que grita tanto, que faz tanto barulho, ela explodiu na internet porque ela teve uma conduta adequada. Ela não discutiu, não bateu boca, deixou a histeria de lado e ficou na dela. Ela estava correta. O que aconteceu? Ela teve da noite para o dia uma enxurrada de seguidores e assinou um contrato, não sei se com Ponto Frio ou com as Casas Bahia. Mas ganhou milhões de seguidores e milhões de reais porque se comportou adequadamente. Que raro, né? Pessoas que sabem se colocar adequadamente. É quase um evento. Vira um fenômeno na internet. Agora, há pessoas que estão fazendo grana porque têm aplicado método, porque estão estudando, porque estão lendo, porque estão conectadas. E o que a gente está querendo aqui não é oferecer para vocês coisas que têm pouca duração. É um empreendimento consistente, verdadeiro, duradouro, fundamentado, que eu tenho certeza você não experimentou ainda e não tem no mercado. Portanto, você está pronto para maximizar seus resultados? Você está pronto para abandonar essas práticas tóxicas e ultrapassadas? Se você não está pronto, se você quer ficar pronto, ou se você quer se preparar, ou se você quer se exercitar, né, você venha conosco. Venha conosco, porque você vai conseguir. Muitos conseguiram, eu consegui, outros tantos estão conseguindo, e eu quero contribuir na troca de experiência, na convivência com metodologia que vai ofertar conhecimento fundamentado, dinâmico, de uma forma muito interessante, e a experiência dialogada. Mentorias com trocas, onde a gente possa conhecer outras pessoas, ouvir, né? Quase que escutar virou um ato revolucionário. Ouvir os outros virou um ato revolucionário. Então eu deixo um abraço muito afetuoso para todo mundo. Eu deixo essa mensagem de esperança. Eu desafio você a se conectar conosco. Clique no link da bio do meu Instagram, se conecte com a nossa equipe, peça informações, né? Adquira a mentoria, trabalhe conosco, desenvolva-se e depois nós vamos juntos colher esse resultado. Porque, de uma forma muito simples, gente, o certo não dá errado, porque o errado não dá certo. Um abração. A gente se encontra aqui e na mentoria que conecta com o psicólogo Ricardo Valente.